Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você agora então uma revisão aqui sobre o famoso caso de carga elétrica, tá bom? Aquele início da eletrostática. Bom, para a gente entender todos os processos, eu queria começar literalmente do começo, que é onde a gente vai começar a falar sobre o átomo. Antes da gente seguir o modelo atômico que a gente vai lidar aqui nesse momento, é bem simples, tá? Queria que você imaginasse o modelo atômico, né? Quase um Rutherford-Bohr. Olha só, um núcleo de um átomo, onde esse núcleo é formado basicamente por prótons e nêutrons. Em torno do núcleo, não importa a trajetória, pensa circular, pensa elíptica, pensa em nuvem eletrônica, para nós não interessa. Tem os elétrons orbitando aí em uma região em torno do núcleo chamada de eletrosfera, tá bom? Agora, o que você precisa saber? Você precisa saber que os cientistas descobriram que os prótons e os elétrons, eles têm uma propriedade mágica. Essa propriedade mágica a gente vai chamar de carga elétrica. Por exemplo, quando você pega um próton e coloca diante de outro próton, magicamente eles se afastavam. Se você pegasse um elétron e colocasse diante de um próton, eles magicamente se atraíam. Então essa mágica, digamos assim, magia, mas a gente sabe que é ciência, obviamente, é o que nós vamos chamar de carga elétrica, uma propriedade que prótons e elétrons possuem, mas que os nêutrons não possuem. E essa propriedade precisa ser quantificada, ou seja, a gente precisa botar número na conversa. Então, os cientistas perceberam que essa quantidade de mágica, tanto de um próton quanto de um elétron, era a mesma. Então, se você está aí naquela dúvida, quem é mais poderoso? É um próton ou é um elétron? Em termos de carga elétrica, tanto o próton quanto o elétron, eles têm o mesmo valor de carga, de propriedade mágica. E esse valor é conhecido como carga elétrica fundamental, também pode ser chamado de carga elétrica elementar. É um valorzinho que a gente vai chamar de E, onde este E é um número conhecido como 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, cuja unidade de medida é conhecida como Coulomb, em homenagem a um cientista, ao Charles Auguste de Coulomb, tá bom? Agora, a gente então, toda vez que em uma questão quiser fazer referência a essa carga elétrica fundamental, a gente vai utilizar a linguagem E, tá bom? Então, E representa a carga que um próton possui ou que um elétron possui. Legal? O que você tem que saber é que a carga do próton, a gente atribui a ela um sinal positivo. E a carga de um elétron, a gente atribui a ela o sinal negativo. No caso do nêutron, como ele não está quantificado nessa nossa brincadeira, a gente vai atribuir para ele uma carga nula, zero. Então, o próton tem carga de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, só que é positiva, e o elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19, porém ela é negativa. Bom, a gente sabe que todos os corpos, esse pincel, a minha blusa, ou a câmera que eu estou usando para filmar aqui agora, todos os corpos eles possuem elétrons e prótons. E isso é o que vai nos permitir classificar esses corpos como carregados eletricamente ou eletricamente neutros. Legal? Então vamos lá? Bom, vamos imaginar um corpo que está com a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Um próton aqui, sinalzinho positivo, elétron aqui, sinalzinho negativo. Então, quando esse corpo ele tem, vamos fazer uma anotação bonitinha, o número de prótons igual ao número de elétrons, a gente vai dizer que ele tem uma carga elétrica resultante neutra, eletricamente neutro. O corpo está neutro. A gente então vai dizer que a quantidade de carga dele é uma quantidade de carga igual a zero. Legal? Agora, vamos imaginar que eu tenho um corpo que está inicialmente neutro, a mesma quantidade de prótons e elétrons, e eu venho aqui e retiro um elétron dele.
Repara que agora ele não está mais no estado neutro, ele não está mais eletricamente neutro, porque ele tem um número desigual de prótons e elétrons, ele tem mais prótons do que elétrons. Toda vez que o número de prótons for maior do que o número de elétrons, a quantidade de carga do corpo vai ser positiva. E essa quantidade de carga pode ser calculada. Pode ser calculada pensando no número de elementos que estão em excesso, número de prótons que está em excesso. Por exemplo, na minha brincadeira, eu tenho aqui um próton a mais, em excesso. Então, eu vou pegar esse 1, o número de prótons, e multiplicar pela carga elétrica fundamental. A gente costuma dizer que basta pegar o número de elementos em excesso e multiplicar pelo E, para você obter a quantidade de carga que esse elemento, que esse corpo possui. Se ele tivesse 3 prótons em excesso, eu ia escrever 3 no lugar do M. Legal? Então, é assim que a gente obtém a quantidade de carga desse corpo, que nesse contexto, por ter um número maior de prótons do que de elétrons, é uma carga positiva. Agora, eu também posso fazer de um jeito diferente. Vamos imaginar que tem um corpo inicialmente neutro, mesmo tanto de prótons e de elétrons. E eu vou adicionar elétrons a esse corpo. Legal? Adicionei 2 elétrons a mais. Então, nesse caso, nota comigo que o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Toda vez que o número de elétrons for maior, mais elétrons, quer dizer então que a carga elétrica resultante é negativa. E essa carga também dá para ser contabilizada. É só você ter o número de elétrons que estão em excesso, no meu exemplo numérico bobo, são 2 elétrons, esse é o N número de elétrons em excesso, e vou multiplicar esse valor pela carga elétrica fundamental. A partir disso, a gente obtém, então, a quantidade de carga desse corpo. Agora eu preciso te contar 2 coisas antes da gente seguir, tá? A primeira coisa é, notem que nos meus exemplos, eu só manipulei elétrons. Quando eu quis deixar um corpo positivo, eu tirei elétron. Quando eu quis deixar um corpo negativo, eu adicionei elétron. Porque é isso que a gente faz em uma situação comum, uma situação do nosso dia a dia, né? Então, quando você quer mexer na quantidade de carga de um corpo, você fornece elétron para ele ou retira elétrons dele. A gente não vai mexer com prótons. Mexer com prótons é uma situação extrema. Eu ia precisar de um acelerador de partículas, uma coisa muito, muito absurda para os contextos do nosso dia a dia. Por isso, então, se você vai mexer na carga de um corpo, a gente tem que adicionar ou retirar elétrons. Lembra disso, é muito importante. A segunda coisa é que, nota comigo, até coloquei aqui na observação em forma de tabelinha, que a carga elétrica de um próton ou de um elétron é uma carga muito bem definida. Legal? A gente costuma dizer que a carga elétrica de um corpo ela é sempre quantizada. O que isso quer dizer? Vamos entender? Vamos supor que você tenha um corpo onde o número de prótons em excesso é 1. Então, a carga desse corpo vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Como que eu fiz? Apliquei na formulinha, né? Pego o número de portadores que eu tenho em excesso, o número de prótons em excesso, multiplico pela carga elétrica fundamental. E aí eu obtenho o valor da carga do corpo. Se esse corpo tiver 2 prótons em excesso, vamos ter então 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, dando o resultado da carga de 3,2 vezes 10 a menos 19. Se esse corpo tiver 3 prótons em excesso, coloca 3 no lugar do M, multiplica pela carga elétrica fundamental, vamos obter 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Você está entendendo que, como não existe meio próton, como não existe meio elétron, não para o modelo atômico que a gente está mexendo, não dá para cortar próton, então isso significa que a carga elétrica que nós vamos obter em um corpo é sempre um múltiplo inteiro desse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso quer dizer, então, que a carga elétrica de um corpo não pode assumir qualquer valor. Por exemplo, é possível ter um corpo cujo o excesso de cargas elétricas me daria uma quantidade de cargas do tipo 2 vezes 10 elevado a menos 19? Não seria possível. Por que não?
Porque não existe nenhum n que esteja inteiro que multiplicado pela carga fundamental dê 2. Por isso que a gente tem que lembrar dessa fala. A carga elétrica de um corpo é sempre quantizada. Ou seja, quer dizer que a carga de um corpo é sempre um número n natural vezes a carga fundamental. Ou seja, a carga não pode assumir qualquer valor. Galera, espero que você tenha curtido então essa aula. Claro, continua sempre seus estudos. Valeu!